A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para o meu e o seu coração. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que nos diz o seguinte: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando Jesus chegou à noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. E já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi lá andando em cima da água. Quando os seus discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está." E Jesus disse: "Vinha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Meus irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo havia liberado uma palavra sobre a vida de Pedro, né? Pedro, quando viu o Senhor Jesus Cristo andando sobre a água, disse: "Senhor, se és tu mesmo, então mande que eu vá até a ti." E Jesus disse: "Venha", né? E muitas vezes, Deus na nossa vida, na minha e na sua, Ele dá uma palavra, né? Para que, se nós seguirmos a Ele, formos em direção a Ele, como Pedro foi, né? Nós percebemos através desse texto que a palavra que o Senhor Jesus Cristo havia liberado para Pedro era que Pedro fosse até Ele, né? Muitas vezes o Senhor Jesus Cristo nos diz, né? Para que nós vamos até a Ele em direção dos propósitos, dos planos, né? Que Ele tem para com a nossa vida, né? Mas assim como Pedro, né? Momentaneamente, nós caminhamos, nós vamos, né, flutuamos sobre os problemas. Eu acho que é impossível falar de vida e não falar de problema, né? Mas quando o vento fica forte, quando o vento começa a bater, as ondas, né, as dificuldades começam a crescer na minha e na sua vida, assim como Pedro, nós começamos a duvidar, a questionar, né? E naufragamos na fé, assim como Pedro naufragou. E nesse dia de hoje, o Senhor Jesus Cristo gostaria de dizer para você, né, que se você crê, você vai flutuar sobre esses problemas, essas dificuldades, talvez essa enfermidade que você ou alguém da sua família esteja enfrentando, né? Nós vemos que Pedro somente afundou em meio à tempestade quando ele duvidou, né? E o Senhor Jesus Cristo questiona ele: por que duvidou, né? Se Pedro tivesse crido, né, ele não teria afundado. E muitas vezes eu e você vemos o vento dos problemas ficarem mais forte, a onda da perseguição, da calúnia, da inveja, da injúria, da injustiça muitas vezes, né? Eu acho que um cristão que não sofreu injustiça não é cristão, né? Ficarem maior. E aí, como Pedro, nós tememos e acabamos naufragando, acabamos muitas vezes desistindo dos projetos, dos planos, de tudo aquilo que um dia o Senhor Jesus Cristo havia, né, liberado sobre a minha e a sua vida. Mas o Senhor Jesus Cristo, assim como disse naquele dia para Pedro, né, Ele está dizendo através da minha boca para você que se você crê nele, crê na palavra, no projeto que Ele tem de salvação, principalmente para a minha e a sua vida, né, Ele garante que você vai flutuar, que você vai superar, que você vai sobrepor esse problema, essa dificuldade, essa tempestade que tem afligido você e a sua casa, o seu barco, né? O barco da sua vida, né? Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade que tem feito você naufragar, que tem feito você ficar submisso e submerso aos problemas, às escassezes, às negações da sociedade sobre a sua vida.
mas creia no Senhor Jesus Cristo, porque assim como ele disse para Pedro que Pedro fosse até ele, hoje o Senhor Jesus Cristo, através da minha boca, está dizendo para você que se você for até ele, aceitá-lo como único e suficiente Salvador, ele garante que você vai transpassar esse problema, que você vai flutuar sobre essa dificuldade, sobre essa dor, sobre talvez inclusive esse medo, né, que você está sentindo nesse momento. Ele é poderoso, ele é misericordioso, e nesse dia de hoje, assim como Jesus estendeu a mão para Pedro quando Pedro estava afundando, ele está estendendo a mão para você que está afundando em meio a essa tempestade, a esse problema, né? E ele quer ajudar, ele quer salvar você e a sua casa. Amém, meu irmão e minha irmã? Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo.